Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do Vlog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal. Siga aí nas redes sociais, tá tudo na descrição do canal. E hoje aí vamos para mais um tema, continuando a playlist falando sobre cidadania portuguesa. E hoje tentando explicar um pouco o que é algo que aparece quando você faz pesquisa sobre as exigências, né, de cidadania, principalmente para pleitear a cidadania portuguesa, para netos, que são as comunidades ou centros históricos portugueses no exterior, ou seja, fora de Portugal. E hoje nós vamos tentar falar um pouco o que é, então assista o vídeo aí que tá bem legal. Então foi isso, a ideia de fazer o vídeo é explicando o seguinte, porque quando a gente começa a abordar as exigências para o processo de cidadania portuguesa, no caso de filhos de portugueses não, mas a cidadania para netos, pulando uma geração, a gente vê uma série de exigências, como viagens frequentes a Portugal, residir em Portugal, ter imóvel locado ou adquirido em Portugal, enfim, exigências que tem um vídeo aqui já falando, vocês assistam, eu vou deixar na descrição também. E uma dessas descrições uma dessas exigências, ou um dos tópicos que, cumprindo-os, você atende às exigências, é residir, né, ou nascer, a ligação com uma comunidade histórica portuguesa no exterior, ou seja, em outros locais fora, obviamente, de Portugal, porque o que vale é Portugal. E a grande pergunta, o que é isso? Né? O que é essa comunidade? E é até engraçado porque este é algo subjetivo, é um elemento subjetivo que é até difícil você encontrar fontes falando sobre isso. Então, pessoal, eu vou ler aqui com vocês o que no órgão, né, nesse site justiça.gov.pt, ou seja, o órgão de justiça de Portugal, a definição de comunidade histórica portuguesa no estrangeiro. Então, são comunidades de ascendência portuguesa, as comunidades locais fora de Portugal, onde a maior parte dos membros é reconhecida e comprovadamente descendente de portugueses e prática e divulga os valores e tradições da cultura portuguesa de certas regiões do país. Se não faz parte de uma, por favor, verifique se está nas condições de adquirir a nacionalidade portuguesa, de acordo com outro dos perfis previstos na lei. Então é basicamente isso, né? Você que está vendo o vídeo, o mais importante é o seguinte: não existe comunidade histórica portuguesa no Brasil. O Brasil, embora tenha sido colônia de Portugal, não é considerado uma comunidade histórica, e nenhuma cidade brasileira é considerada. O que pode parecer, inclusive, algo irônico, porque a história do Brasil e a história de muitos locais do Brasil estão diretamente ligados à história de Portugal. Óbvio, por motivos óbvios, o Brasil foi colônia de Portugal, pertenceu ao Reino de Portugal, a família real portuguesa residiu no Brasil, residiu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro abrigou o rei, a rainha, os príncipes, toda a corte portuguesa por um determinado período, né, no começo do século XIX. Enfim, o primeiro imperador brasileiro é um português que proclamou a independência. Inclusive, Dom Pedro I, né, imperador do Brasil, depois ele se tornou rei de Portugal, o rei Dom Pedro IV, e sua filha, Rainha Maria II, foi rainha de Portugal. Então, o seu outro filho, né, Dom Pedro II, foi imperador do Brasil. Então, enfim, outras conexões, né? Enfim, então você tem uma conexão obviamente muito grande. O idioma falado é o português, embora, claro, o português ou
o idioma, o dialeto falado no Brasil, é evidente que ele não é o mesmo falado em Portugal. Óbvio que há suas diferenças. Como o inglês britânico não é o mesmo inglês que é falado nos Estados Unidos, que é falado na Austrália, que é falado na África do Sul, que é falado na Jamaica, ou que é falado em qualquer outro local do mundo onde o idioma oficial, ou o idioma de fato, né, o idioma mais falado é o inglês, ou mesmo locais onde outros idiomas são os idiomas nativos ou os idiomas principais, mas que se tem grupos que falam o inglês. Então o inglês ele varia, o inglês vai variar de país para país, de local para local. O mesmo se vale ao espanhol, por exemplo, o espanhol falado no Uruguai é diferente tem as suas diferenças do espanhol falado no México, do espanhol falado na Espanha. E isso eu não vou ficar aqui dando muito exemplo, e o mesmo vale para o português. O português do Brasil e de locais diferentes do Brasil, então há pequenas expressões, entonações, há diferença, por exemplo, do português do Nordeste para o português do Sul do país, há diferença do português falado em Cabo Verde, do português falado em Angola, enfim, evidente que há essas diferenças, né? Mas é a língua portuguesa, né? E o alto número de imigrantes portugueses que vieram para o Brasil, até pela questão de ter sido colônia, pela questão histórica, a relação política que muitos portugueses tiveram no Brasil. Hoje, o alto número de descendentes de portugueses aqui no Brasil, e basta ver que os sobrenomes mais comuns do Brasil têm origem portuguesa, ou a sua principal origem é portuguesa. Se você pegar Silva, Souza, Oliveira, Santos também tem uma pequena origem italiana, mas a principal é uma origem portuguesa. Então, se você olhar, é óbvio que é uma relação com Portugal, não só nisso, na cultura portuguesa, absorvemos parte da cultura portuguesa em vários aspectos, seja na gastronomia, seja no folclore, em alguns locais pode-se dizer da música, de dança, ou de certa forma muitos elementos, fragmentos da cultura portuguesa estão diluídos na cultura brasileira, que foi obviamente misturada com outras culturas, com a cultura indígena, com a cultura africana e depois até outras culturas de locais da Europa, de outros locais, enfim, essa miscigenação que é o Brasil, mas isso está diluído. A religião, independente do modo com que aconteceu, predominantemente católico, e tudo isso influência muito grande de Portugal e da Europa, mas principalmente de Portugal, né? Porque não foi uma influência indígena nem africana o catolicismo, o cristianismo. Então você tem toda uma relação realmente histórica, mas não vale o que nós pensamos. Não há uma definição objetiva de comunidade histórica portuguesa, e não há nenhuma no Brasil, infelizmente. E não só, como eu já falei, todo o território nacional, algumas cidades específicas, elas têm uma ligação muito forte com Portugal, seja por inúmeros fatores, como a cidade de Santos, como a cidade de Rio de Janeiro, que, como eu já falei, foi a capital do Brasil e abrigou a família real, enfim, abrigou muitos portugueses, tem ligações históricas, construções, enfim, conectado com a história de Portugal, seja inclusive Salvador, que também tem muita ligação com a cultura portuguesa, foi a primeira capital do Brasil, né? Enfim. E cidades de origem histórica portuguesa, de origem portuguesa, onde a estrutura da cidade, a arquitetura da cidade tem grande força, grande laço com a arquitetura ou com traços de Portugal. E aí você tem cidades como Olinda, como Paraty, Diamantina,
Ouro Preto, São Luís do Maranhão, entre outras cidades, mas nem mesmo elas, nem bairros específicos, até o momento que eu gravo esse vídeo, há informações de que algum desses, seja mesmo um bairro, seja uma pequena colônia, pode ser considerado uma comunidade histórica portuguesa. E onde estão essas comunidades históricas portuguesas? Segundo um site de Portugal, que eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, há mais de 2 milhões de imigrantes portugueses espalhados pelo mundo. Um percentual considerável está na própria Europa. E outros países, né, como eu já citei, Angola, Cabo Verde, Moçambique, outras bases coloniais na Ásia, na região do Macau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, mas mesmo assim, neles, é difícil achar informações na internet do que é uma comunidade histórica portuguesa. Mesmo nesses locais que também foram colonizados, vários desses conseguiram a independência muito depois do Brasil, ou seja, foram colônia de Portugal por um tempo muito maior. Mesmo assim, vários desses é difícil encontrar informações precisas de que em algum desses locais há essas comunidades. Mas então, se tem informação de alguma comunidade histórica portuguesa, sim, a cidade de Newark, no estado da Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sim, pode parecer pouco improvável, mas em Newark há sim comunidade histórica portuguesa. E aí, no século XX, houve um grande fluxo migratório de portugueses para essa cidade e boa parte deles se assentaram num bairro chamado Ironburg. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas enfim, passaram a residir nesse bairro e boa parte da população desse distrito, desse bairro, passaram a adotar o idioma português. Estima-se que na cidade de Newark há aproximadamente 30 mil portugueses e lá há muitos restaurantes de frutos do mar, padarias portuguesas, clubes locais da comunidade portuguesa, e cada clube representa uma região de Portugal. Clubes culturais, né? O governo português mantém um consulado na cidade. Há bares na cidade que de domingo à tarde, enfim, em dias de jogos, através de satélite, mostra jogos dos clubes portugueses, principalmente o Benfica, e lota-se esses bares. Uma cidade fundada até recentemente, na década de 60, tendo também o Festival Anual Português, com enorme celebração da cultura portuguesa, na segunda semana de junho, que também é chamado de Dia de Portugal. Mas é claro que também há festivais no Brasil, em outros locais, mas enfim, Newark é considerado ou pelo menos o bairro, né? Mas há nesse local uma comunidade histórica portuguesa. Isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo, deixe sugestões, se inscreva no canal, sininho, notificação, todas aquelas coisas aí. Bom, enfim, espero que tenham gostado, deixe sugestões, se você tem mais informações sobre o tema, deixa aqui, tá bom? Valeu!